Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do PUC Ciência. Eu sou Eduardo Gomes. E eu sou Júlia Moedo. Aqui a gente vai falar sobre diferentes campos de conhecimento. Nosso objetivo é mostrar que a ciência faz parte do dia a dia, mesmo que, muitas vezes, a gente não perceba isso. Da física à história, da química às ciências sociais. Esse é um espaço para divulgar pesquisas e, principalmente, para compartilhar informações importantes, relevantes e mesmo curiosas para o nosso dia a dia. Nesse episódio, nós vamos falar sobre aceleradores de partículas. Você provavelmente não sabe o que são essas máquinas ou o que fazem, mas a chance é grande de você já ter tido uma em casa. Se você já teve uma TV de tubo, você já teve contato com esse tipo de máquina. Outra possibilidade de uso para esse equipamento é para o tratamento de câncer. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com profissionais da área que nos ajudaram a conhecer o funcionamento dessas máquinas. Vem com a gente nessa viagem, o PUC Ciência está no ar. PUC Ciência. Mas esse tipo de dispositivo está mais presente nas nossas vidas do que imaginamos. As antigas TVs de tubo e alguns tratamentos de tumores foram desenvolvidos com base nesses aceleradores. Acelerador de partículas é uma palavra genérica. Pode ser usada para muitas partículas diferentes e várias circunstâncias diferentes. Por exemplo, se eu deixo cair uma maçã no chão, a maçã está sendo acelerada. Então, a Terra é um acelerador de partículas. Esse que falou agora foi o professor Enio Frota, do Departamento de Física da PUC-Rio. Ele trabalha desde os anos 70 com o acelerador de partículas Van der Graaf, que foi o segundo a ser instalado em uma instituição brasileira de ensino superior, atrás apenas da USP. Quando compara a Terra a um acelerador de partículas, Enio faz referência à força gravitacional do planeta. A gravidade é responsável por fazer com que você não saia flutuando por aí. Quando uma maçã cai, essa força puxa a fruta em direção ao chão. E é basicamente isso que acontece no acelerador, algo saindo de um ponto a outro. Só que o que se movimenta nessa máquina é muito menor do que uma maçã. Mas agora, a pergunta que não quer calar: o que é um acelerador de partículas? O acelerador é uma máquina utilizada para estudar o interior dos prótons, elétrons e átomos. Eles são acelerados a velocidades próximas à da luz e formam feixes que seguem uma trajetória em ambientes controlados. Simples assim. Vai dizer que não entendeu? Olha, eu não entendi não. Dá para explicar melhor? Vamos começar entendendo o que são partículas. Partícula é um termo genérico utilizado para falar sobre tudo o que nos constitui e compõe o universo. Entre as partículas estão os três pedaços que formam os átomos: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Quem explica melhor para a gente é a professora Carla Goebel, também do Departamento de Física da PUC-Rio. Ela é coordenadora adjunta de Física no experimento LHCb, da Organização Europeia da Investigação Nuclear, o CERN, que fica em Genebra, na Suíça. Esse é o laboratório que tem o maior acelerador de partículas do mundo. Toda a matéria que a gente conhece aqui na Terra é feita de moléculas, átomos, e esses átomos, eles têm como constituintes básicos, todos eles, um núcleo que tem prótons e nêutrons, e na camada eletrônica os elétrons. Então, toda a matéria é constituída dessas três partículas básicas. Agora que a gente já sabe o que são as partículas, fica mais fácil entender para que serve um acelerador. O nome já dá uma pista do objetivo desses aparelhos. Mas para que alguém iria querer acelerar uma partícula? Os motivos vão desde entender a origem da vida e do universo até a limpeza de embalagens e tratamento de tumores. O professor Enio Frota usa o acelerador Van der Graaf da PUC-Rio para pesquisas em astrofísica. O Van der Graaf foi doado por uma instituição norte-americana para a PUC-Rio nos anos 60, mas só começou a funcionar na década seguinte. Trata-se de um acelerador com cerca de 10 metros de altura. É uma máquina linear, ou seja, as partículas aceleradas percorrem um caminho em linha reta. Ao longo dos anos, esse dispositivo já foi usado para diferentes linhas de pesquisa. Hoje, só o professor Enio trabalha com acelerador. Nós temos certeza, põe aí aspas aí, mas vamos lá, é que a vida, que o universo começou de uma forma inorgânica. Então não tinha nenhum ser vivo, não tinha nenhum material orgânico quando o universo foi criado. Mas hoje nós sabemos que tem vida e tem material orgânico. A pergunta é como que isso aconteceu. Um dos objetivos da pesquisa do professor é responder esse questionamento. Os cientistas entendem que a vida surgiu no espaço. Para replicar essas condições, Enio usa o acelerador de partículas para ver como o material inorgânico se comporta ao receber a radiação feita pela máquina. O espaço é frio, não tem ar e tem mais exposição à radiação solar.
e foi nesse contexto que a vida surgiu. Para entender como isso aconteceu, o experimento tenta reproduzir esse cenário em um ambiente controlado. Você faz a mistura gasosa antes, joga lá dentro e vira um gelo, que é uma mistura. E coloca o feixe do acelerador batendo nessa mistura e a coisa acontece. O que você está faltando fazer é saber o que está acontecendo. Então aí você usa outros métodos analíticos para poder acompanhar as moléculas que estão sendo sintetizadas. Para fazer essas análises, o professor utiliza misturas gasosas e prebióticos, que são moléculas pequenas que formam proteínas. Na câmara em que esses materiais são atingidos pelo feixe do acelerador, os detectores leem o que está acontecendo. Essa leitura é transformada em dados que são interpretados pelo físico. Tudo que a gente falou até agora é só a parte física. Mas como se liga um aparelho tão grande como um acelerador? É simples, é só ligar na tomada. Por mais estranho que pareça, um acelerador de partículas funciona como qualquer máquina normal. A única diferença é a quantidade de energia necessária para ligá-lo. Imagina que terror essa conta de luz. Esse total de energia é medido em voltagens. Por exemplo, pilhas usam até 10 volts. Seu celular carrega em uma tomada de 220 volts. Já o Van der Graaf podia chegar até a ordem de 4 milhões de volts. Hoje, por ser uma máquina mais antiga, chega até 2 milhões, o que já é o suficiente para os trabalhos feitos na PUC. Mas como o acelerador consegue chegar nessa energia? Bem, para isso são necessários conversores que transformam a energia que recebem da rede elétrica em uma voltagem mais alta para ser acumulada dentro do acelerador. E sim, esse conversor também é ligado na tomada. Esse acúmulo é feito com o uso de uma correia que transporta a carga do conversor para a parte de cima do acelerador. Essa quantidade de energia reunida faz com que os experimentos sejam possíveis. A carga elétrica está em contato com o tubo a vácuo onde a partícula está. Essa proximidade da eletricidade com a partícula, mesmo que estejam separadas pelo tubo, faz com que ela se movimente e então seja acelerada. Tudo isso aí está em volta de um tanque isolado, porque está no meio ambiente aqui. Então, nesse tanque é colocado um gás para fazer isolamento, para ficar isolado, porque senão esses milhões de volts que vão acumular ali, uma certa hora iria estourar, iria para a Terra, como se fosse um raio. Então, para que você mantenha essa energia lá, tem um gás isolante para que você consiga fazer o processo de acumular energia lá. E esse é Sérgio Martins, engenheiro elétrico da PUC, responsável pela manutenção do acelerador Van der Graaf. Além de resolver qualquer problema técnico no funcionamento do acelerador, Sérgio também controla a máquina por um painel durante os experimentos. Como o acelerador está muito energizado, não é possível chegar perto dele quando está ligado. Então, Sérgio controla a máquina à distância. Então, para que eu faça algumas coisas lá em cima, existem umas barras isolantes, umas barras compridas, tipo assim, de 2 metros mais ou menos, comandadas por servomotores, que são os motores que você controla através do painel. Você dá uma volta num motorzinho no painel, embaixo lá do acelerador, o motorzinho também gira uma volta. E isso gira uma barra, e a barra está isolada indo até a parte de cima do acelerador, onde tem a fonte de íons, as coisas dele, e ele faz as operações que você precisa fazer. É assim que o acelerador Van der Graaf da PUC funciona. Mas cada acelerador trabalha de uma maneira diferente, dependendo dos experimentos que são feitos nele. Você se lembra da professora Carla Gubel? Ela explicou pra gente o que são partículas no início do episódio. O acelerador em que ela trabalha, que está cerca de 100 metros abaixo do solo, mede 27 quilômetros e a trajetória que as partículas fazem nele é circular, diferente da máquina da PUC, que faz um caminho reto. São 4 os experimentos principais feitos no LHC. O nome é sigla para Large Hadron Collider, ou Grande Colisor de Hadrons em português. Cada uma das equipes tem um detector instalado no acelerador que procura por características diferentes nos sinais elétricos deixados por essas colisões de partículas. São levados prótons a altíssimas velocidades, a quase a velocidade da luz, 99,999, muitos 9% da velocidade da luz, e são levados a colidir, eles vêm em sentidos contrários desse túnel, e são levados a colidir em 4 pontos. Nesses 4 pontos do círculo, em cada um desses pontos é colocado um detetor para analisar os produtos, né, o resultado dessas colisões que são feitas a altíssimas energias. O resultado dessas colisões produz muitas outras partículas. Na verdade, nenhuma partícula é criada nesses experimentos. Os pesquisadores encontram partículas que já existiram em algum momento no início do universo.
A descoberta desse material leva os cientistas a um maior entendimento de como tudo surgiu. E o que a gente faz com isso é criar por breves instantes essas partículas que existiam todas em equilíbrio no início do universo, quando o universo era muito denso e muito quente. Eu estou falando das primeiras frações de tempo logo após o Big Bang, e com isso a gente conseguir entender como de fato a matéria que foi criada no início do universo nessas condições, à medida que o universo expandiu e se esfriou e foram criando as estruturas tais como a gente conhece. A Carla trabalha no LHCb, a equipe especializada nos estudos sobre a relação entre matéria e antimatéria. Imagine como se a matéria fosse os homens e a antimatéria fossem as mulheres, e que existisse a mesma quantidade de cada um deles no mundo. O encontro entre os dois gera tanta energia que faz com que eles próprios se destruam no processo. Mas por alguma estranha razão, em algum momento o número de homens e mulheres ficou desigual. Para cada 10 bilhões de mulheres, existiam 10 bilhões e 1 de homens, e sempre ficou um homem sem par. Esse pequeno excesso de homens, quero dizer, de matéria, foi o que produziu a matéria que existe hoje no universo. Mas o que aconteceu com a antimatéria? Até hoje, há antimatéria circulando no universo e pelo corpo humano. Um dos objetivos da professora Carla é entender por que havia essa diferença numérica e o que fez grande parte da antimatéria ser destruída. Só para lembrar que todas essas pesquisas feitas no acelerador trazem consequências benéficas para a sociedade. Um exemplo é o tratamento de câncer. Como alguns tumores são de difícil acesso para cirurgias, os aceleradores podem ser usados para tratar a doença sem a necessidade de uma operação. Os feixes, que são bem estreitos, atingem só o local afetado para destruir as células cancerígenas. Além disso, aparelhos usados para o diagnóstico dessa doença, como o PET scan, também surgiram a partir dos estudos de física de partículas. Uma curiosidade é que o World Wide Web, o tão conhecido www, que aparece nos links da internet, surgiu no CERN. A ideia veio do físico britânico Tim Berners-Lee como uma forma de facilitar a troca de documentos de pesquisa entre cientistas de todo o mundo. Depois de toda essa conversa sobre aceleradores, a gente separou uma pequena história para fechar esse primeiro episódio. Em 1978, um físico de partículas chamado Anatoly Bugorsky fazia seu doutorado no acelerador Synchrotron U-70, na Rússia. Na época, era a maior máquina desse tipo no mundo. Um dia, ele precisou entrar no aparelho para dar uma olhada nas falhas que o equipamento apresentava. Anatoly avisou a equipe, mas por descuido técnico, ele acabou entrando no Synchrotron enquanto ainda estava ligado. Mas como que ele não escutou o som do acelerador? Talvez seja porque o som é esse. Uma característica curiosa dessas máquinas é que elas não emitem nenhum som e os feixes de partículas produzidos são invisíveis. Ou seja, Anatoly não teria como saber que o aparelho estava funcionando. Então, quando ele abaixou a cabeça dentro do acelerador, um feixe de prótons atravessou a parte esquerda de seu rosto. Para a surpresa de Anatoly e da equipe médica, ele sobreviveu sem grandes sequelas e está vivo até hoje. O físico não tem mais a audição do ouvido esquerdo, desenvolveu epilepsia e a parte atingida do rosto perdeu os movimentos e parou de envelhecer. Mas nem adianta se animar, porque a radiação não é a fonte da juventude. Ele teve sorte que o feixe não acertou nenhuma parte vital do cérebro. Depois do acidente, Anatoly disse que não sentiu dor, mas o que viu, em suas palavras, foi mais brilhante que 1000 sóis. Antes de terminar, a gente te conta as últimas notícias do mundo da ciência que estão relacionadas ao tema tratado neste episódio. Aproveitamos a oportunidade da entrevista para perguntar à professora Carla quais são as últimas novidades no maior acelerador de partículas do mundo. Ela disse que as equipes do Atlas e do CMS continuam em busca de novas partículas, sendo que uma delas está chamando a atenção especial dos cientistas. A gente sabe que no universo não tem só essa matéria que a gente conhece. Na realidade, essa matéria que a gente conhece faz da ordem de 20 e poucos anos, não faz muito tempo. A gente sabe que ela é só da ordem de 4% da quantidade total de massa e energia do universo. Tem 5 vezes mais massa, que é uma massa que é invisível, realmente invisível para nós, que é a chamada matéria escura. Não sei se você já ouviu falar disso. Então, a matéria escura a gente não tem a menor ideia do que é. A gente só sabe que ela existe porque, a nível cosmológico, a gente sabe que a massa das galáxias é muito maior do que aquela que a gente vê. Então,
o LHC também está procurando por indícios de quem seria essa matéria escura. Bem interessante, né? Mas vamos ter que deixar toda essa história de matéria escura para um próximo episódio do podcast. A gente fica por aqui. O PUC Ciência é uma produção do Comunicar, laboratório do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Eu sou Eduardo Gomes e fiz a reportagem e o roteiro desse episódio junto com a Júlia Moedo. A edição de som e mixagem são do Rodrigo Fidalgo. Nossos episódios também estão disponíveis nas plataformas digitais da Rádio PUC e TV PUC Rio. Para mais informações, confira nosso Instagram, @PUCUrgente. Até a próxima!